A virtude da caridade, nós vamos estudar hoje. Por caridade, nesse contexto, nós entenderemos o amor cristão. E para avaliar devidamente o que é, vamos observar um fato linguístico. Os gregos tinham 3 vocábulos para designar o amor. Eros, que significava o amor cobiçoso, interesseiro, egocêntrico. Filia, que designava amizade. E ágape, amor de benevolência, que é dom de si gratuito. Ora, o primeiro e o segundo eram frequentemente utilizados pelos gregos. Já esse terceiro era raro, pois o fato de amor benévolo e gratuito era pouco frequente entre esses que se deixavam se seguir por um modo, por um critério mais racional. No Novo Testamento, porém, a palavra que designa o amor exclusivamente, ágape, é essa palavra grega ágape. E nós vamos encontrar nos textos do Novo Testamento esse fenômeno linguístico, esse fato inédito na história dos homens, que nós podemos contemplar na figura de Jesus Cristo, o amor de Deus benévolo e gratuito para com os homens. Dificilmente se pode dar a vida por um justo, mas Deus demonstra o seu amor ágape para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E nós vamos enxergar isso quando éramos ainda pecadores. Vai nos acrescentar São João. Se Deus assim nos amou, devemos também nós amarmos-nos uns aos outros. O cristão no batismo recebe a faculdade de amar com amor ágape, que é a participação do amor de Deus derramado no coração do homem. Em consequência, ele ama a Deus como bem supremo por causa de Deus mesmo e ama o próximo por causa de Deus. Isso quer dizer que os critérios de simpatia ou afinidade não são decisivos. A este propósito, convém distinguir entre amor afetivo e amor efetivo. O primeiro move os sentimentos naturais e dirige-se geralmente aos valores visíveis e atraentes. O amor efetivo, porém, pode deixar frios os sentimentos da pessoa, mas não obstante, efetua o bem que interessa ao próximo. Esse amor, ele tem sede na vontade e não nos sentimentos do homem. É um amor consciente que o cristão deve ter a Deus, que é invisível, e ao próximo, com o qual nem sempre nós temos afinidade. Quando a Sagrada Escritura manda que amemos a Deus sobre todas as coisas, não exige um amor afetivo, mas um amor efetivo, que depende da vontade livre e pode ser até mesmo objeto de um preceito. O amor não é uma virtude entre as outras ou ao nível das demais virtudes que ilumina e dirige as demais. Não há virtude autêntica sem amor, pois é pelo amor que cada virtude leva o homem a Deus. Em última análise, ele transforma todos os atos em atos de amor. O amor, entendido como acima, procura sempre agradar a Deus da maneira mais perfeita possível. Por isso, ele cumpre tudo o que a lei de Deus manda e chega mesmo a ultrapassá-la, se isso significa maior perfeição. Em consequência, dizia Santo Agostinho, ama e faze o que queres. Bom, não é qualquer tipo de amor que inspira sadiamente a conduta humana, mas somente o amor ágape, de que fala o Novo Testamento. Então nós estudaremos separadamente o amor a Deus e o amor ao próximo. Então o estudo do amor a Deus nós iniciaremos agora, como nós estamos agora vendo. A moral cristã é a moral do amor. Os seus preceitos reduzem-se a um só: amor a Deus e amor ao próximo. A caridade é o vínculo da perfeição. A mensagem que nós recebemos
é esta: que amemo-nos uns aos outros. Filhos, não amemos de palavras, nem com a boca, mas com obras de verdade. Agora perduram essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a mais excelente delas é a caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual se ama a Deus sumo bem e aos homens por Deus. Vejamos agora os pecados contra o amor de Deus. Primeiro deles, a indiferença, quando se descuida ou se repudia o amor a Deus. Um outro pecado, a ingratidão, quando não se reconhece o amor que Deus nos tem ou quando não se lhe devolve esse mesmo amor. Um outro pecado é a tibieza. Trata-se da nossa negligência e do nosso descuido das coisas de Deus. Outro pecado comum também é a assídia, preguiça espiritual, desprezo, quando nós temos assim uma certa tristeza em seguir a Deus. Muito comum, né, nos tempos atuais. Ódio a Deus, ódio a Deus. É a razão última do orgulho, né? Aquelas pessoas que dizem assim, que Deus condena o pecado, que Deus nos castiga. Esse é um pecado também contra o amor a Deus. E também o ódio ao próximo, né? Supõe, de certo modo, quando nós murmuramos e criticamos o irmão, constantemente estamos apontando. Esse também é um grave pecado. E o pecado de escândalo são faltas graves que nós cometemos por ação ou a prática intensa do bem faz que o amor se fortaleça e consolide mais e mais no íntimo de cada cristão. Isto bem se entende, é pelo exercício que as nossas faculdades se desenvolvem. Os teólogos recomendam que o cristão não produza atos tíbios e remissos, mas ao contrário, realizem atos févidos que movam todo o amor da criatura. O cristão leva uma vida tíbia pode muitas vezes até não pecar gravemente, mas ele vai atrofiando sua vida espiritual, podendo se tornar anêmico no amor, não pondo em prática todo o amor que ele dispõe. Falemos agora do pecado mortal. Esse destrói o estado de graça e a virtude do amor existente no cristão, pois lhe contradiz diretamente, pois o pecado mortal é uma opção por um bem aparente, que se opõe ao amor a Deus. Já o pecado venial, ele não extingue o estado da graça e não extingue a virtude do amor, porém enfraquece as energias da vontade e da inclinação para o bem. Em consequência, ele debilita a força do amor, gera uma disposição para o pecado mortal. Por isso mesmo que ele não venha a romper com a amizade com Deus, em consequência disso, o cristão procura evitar todo o pecado venial e ele não peca deliberadamente, nem mesmo em matéria leve. Continuando, falemos agora de possíveis pecados, de pecados contra o amor a Deus. Poderíamos dizer que nunca se pode pecar por excesso contra o amor a Deus, pois sendo Deus a bondade infinita, ele é infinitamente digno de ser amado. São Bernardo vai dizer assim: a razão de amarmos a Deus é Deus mesmo. O modo de amarmos é sem modo. Com outras palavras, assim, a medida do amor é o amor sem medida. Mas, todavia, é possível pecar por amor a Deus de maneira equivocada, ou seja, por achar que amamos. Então, nós poderíamos, assim, ter alguns equívocos a respeito do amor a Deus. Sobretudo no que diz respeito ao sentimento religioso. E ocorre quando a pessoa procura, de modo egoísta, no amor a Deus, a satisfação dos seus sentimentos religiosos. Quando ele está procurando um prazer ou um deleite que não é essencial ao verdadeiro amor. Então essa é uma das maneiras.
E a outra é quando existe um fanatismo religioso. Essa é uma segunda forma. Esse fanatismo é uma adesão obcecada a falsas crenças ou um zelo irrefletido pela defesa ou propagação da fé mediante recursos contrários à vontade de Deus. Os fanáticos não recuam nem diante de meios ilícitos e geralmente os fanáticos fazem mais mal do que bem. Ao longo da história da igreja foram os hereges e esses homens fizeram muito mal. Existem também pecados que a gente chama de falta de amor a Deus, que são dois. O de indiferença voluntária, que gera um excessivo apego aos bens criados, é o que nós chamamos também de pecado de assédia ou assídia. Esta enfraquece a têmpera do cristão e predispõe ele a muitos pecados, preguiça espiritual. E um outro modo é o ódio a Deus. Já que o ódio tem por objeto o mal e Deus é o sumo bem, o ódio a Deus significa total alteração da ordem moral. É o pior de todos os pecados. Só se explica por ignorância ou paixões que ofuscam o nosso conhecimento de Deus. Ou pior, por obstinação, orgulho e soberba diabólicas. Então esse é o pior de todos os pecados. Então, cuidemos. Então, com isso, nós temos aqui dois modos que também vão se desdobrar em alguns outros pecados. Alguns manuais vão colocar. Então, com os textos complementares que eu vou passar, é uma explicação, vocês terão condições de reconhecer nos textos alguns outros pecados. Tá bom? Então, por aqui eu dou